Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Universo Marvel Mutante Ômega, a caçada começa. Parte 21. Capítulo 267. Venom olhou para o céu, estupefato. O céu inteiro estava em chamas com uma luz brilhante. Para onde quer que ele olhasse, tudo estava coberto de luz, uma cena que parecia estranhamente familiar. Afinal, eles tinham acabado de vivenciar um evento semelhante alguns dias antes. Entretanto, enquanto Venom continuava observando, ele sentiu que algo estava diferente. Desta vez, o fenômeno pareceu cobrir uma área muito maior. Naquele momento, Venom relembrou uma cena distante de uma cena semelhante ocorrida ainda antes. Naquela época, a luz havia se espalhado por toda a Terra. Será que isso poderia estar acontecendo de novo? Enquanto Venom lutava contra a surpresa e a confusão, tanto o hemisfério ocidental durante o dia quanto o hemisfério oriental durante a noite, junto com todas as outras regiões, foram novamente envolvidos por uma luz radiante. Os pedestres nas ruas olharam para cima, chocados, e as pessoas que estavam dormindo foram acordadas assustadas pela luz intensa que entrava pelas janelas. O que está acontecendo? Por que o céu está coberto de luz novamente? Bilhões de pessoas ficaram maravilhadas e se lembraram de uma cena semelhante ocorrida há algum tempo. Para verificar suas suspeitas, inúmeras pessoas começaram a verificar as notícias. A Terra está envolta em luz novamente? Um fenômeno incrível aparece mais uma vez. Uma após a outra, as notícias foram publicadas, e muitas pessoas confirmaram suas suspeitas, ficando ainda mais maravilhadas. Durante o primeiro evento, eles ficaram completamente perplexos, mas desta vez, eles tinham uma ideia do que estava acontecendo. As pessoas começaram a discutir. Se bem me lembro, a última vez que algo assim aconteceu globalmente estava ligado ao manto branco, certo? Sim, todo mundo estava dizendo que a manto branco estava por trás desse fenômeno. Muitos se lembravam de que o manto branco supostamente tinha o título de Deus da Luz. Então, isso significa que esse fenômeno é obra do manto branco de novo? Depois que eles juntaram as peças da lógica, inúmeras pessoas ficaram incrédulas. Um fenômeno tão extraordinário acontecendo não uma, mas duas vezes? Como a manto branco conseguiu isso? Escudo. Como esse cara tem tanto poder? Nick Fury murmurou, incrédulo, com a mente cheia de confusão e preocupação. Um fenômeno tão grandioso e místico, como poderia continuar acontecendo? Quão poderoso era o manto branco? Naquele momento, Fury não pôde deixar de se perguntar se o manto branco estava realmente escondendo mais força do que demonstrava. Um agente careca de meia-idade que estava por perto, monitorando dados, expressou um pensamento semelhante. Diretor, será que é assim que se parece o verdadeiro poder de um mutante de nível ômega? O manto branco estava escondendo sua verdadeira força? Será que até mesmo o Messias está escondendo a maior parte do seu poder? Será que a verdadeira força dele seria suficiente para destruir a Terra inteira? Os agentes ao redor estremeceram, e até Fury teve que admitir que essa possibilidade era perturbadora. Claro, ele preferiu acreditar que era mera coincidência. Balançando a cabeça, ele respondeu, impossível. Ambos os mutantes de nível ômega, Messias e Manto Branco, enfrentaram inúmeras crises e estiveram em situações desesperadoras. Eles não parecem estar escondendo nada. Se eles fossem realmente tão poderosos, já teriam eliminado há muito tempo as forças militares que constantemente se opunham a eles, em vez de demonstrar tanta contenção. O agente careca chamado Dave continuou. Mas e se tudo isso for parte do disfarce deles? Diretor, eles continuam exibindo explosões de poder em momentos críticos, muito além da força demonstrada anteriormente. Isso não é suspeito? Parece mesmo que eles estão escondendo seu verdadeiro poder. Os agentes ao redor dele pararam, percebendo que poderia haver alguma verdade em suas palavras. Nick Fury, embora reconhecendo os pontos levantados, ainda encontrou inconsistências respondendo. Se eles realmente tivessem o poder de destruir a Terra, não se limitariam tanto. A força não se esconde tão facilmente. Até este ponto, todos os dados coletados indicavam que os dois não escondiam um nível de força significativamente maior. A maioria dos agentes presentes preferiu confiar na análise de Fury. Enquanto discutiam sob o manto de luz, bilhões de pessoas, junto com animais e plantas, sentiram uma sensação avassaladora de alegria. Não apenas isso, mas a SHIELD e outras entidades observaram uma cena assustadora. Sob o brilho radiante, plantas no mundo todo começaram a brotar, brotando folhas novas e florescendo como se a primavera tivesse chegado mais cedo, revitalizando tudo. Essa visão não ocorreu durante o último fenômeno. O que está acontecendo? Observando as imagens de satélite, os agentes da SHIELD ficaram surpresos. Enquanto os agentes permaneciam confusos, Nick Fury se lembrou de algo, sua expressão ficando solene. Ele murmurou, na mitologia nórdica Baldur, o deus da luz, também é conhecido como o deus da primavera e da alegria? Será que esses mitos são verdadeiros? Tanto Nick Fury quanto os agentes que o ouviram ficaram em choque. Enquanto suas emoções flutuavam, Thor, em Nova York, estava igualmente atordoado. Observando o brilho infinito, Thor ficou abalado. Essa energia divina, é meu irmão? Meu irmão é realmente tão poderoso? Observando as plantas reviverem sob a luz, Thor ficou de boca aberta. Embora já tivesse vivenciado algo semelhante antes, conhecer a origem do fenômeno dessa vez lhe deu uma nova perspectiva. Uma mistura de inveja, admiração, excitação e entusiasmo encheu seu coração. Enquanto isso, Loki, escondido na terra, observava com uma expressão inconstante, seus olhos cheios de emoções complexas. Kamar-Taj.
O ancião murmurou, é ele? Embora soubesse que Manto Branco tinha alguns laços com Asgard e parecia incorporar um deus da luz, até ela ficou surpresa. Este era mesmo o deus da luz de Asgard? Desde quando os deuses de Asgard eram tão poderosos? Não era um pouco demais? Até mesmo a anciã, com toda sua sabedoria, sentiu uma onda de admiração e dúvida. Estados Unidos, base militar secreta. Vários policiais tinham expressões sombrias. A aparição desse fenômeno espetacular os fez duvidar do sucesso de seus planos futuros. Ao ver as reações deles, o general Well falou com firmeza. Não se deixem enganar por essa demonstração. É o Manto Branco tentando nos assustar, nos fazer recuar. Não é a primeira vez que o Manto Branco faz algo assim. Você acha mesmo que ele é tão poderoso? Ao ouvir as palavras do general Well, os oficiais ficaram momentaneamente atordoados, mas depois começaram a concordar. Ele estava certo, não era a primeira vez que o Manto Branco criava um fenômeno tão exagerado. Da última vez, apesar do espetáculo, o poder do Manto Branco não parecia insuperável. Afinal, eles ainda estavam todos ali, seguros na base, o que era prova suficiente. Capítulo 268. Eles pensaram, esse fenômeno deve ser um truque do Manto Branco, tentando nos intimidar e nos impedir de agir. Quanto mais pensavam nisso, mais seus olhos brilhavam e sua confiança reacendia. Afinal, eles estavam muito envolvidos no plano para recuar agora. Estavam a um passo de eliminar o Messias e o Manto Branco, os flagelos da Terra. Mesmo que quisessem parar, as outras nações fornecedoras de recursos não permitiriam. Embora várias forças abrigassem pensamentos confusos, o fenômeno que ocorreu não se limitou a Midgard Terra, ele se estendeu por outros reinos como Jotunheim, do lado de fora do Palácio Real em Asgard. Olhando para o céu radiante, Odin murmurou, é aquela criança. Ela realmente despertou seu poder divino? Enquanto ele pensava nisso, uma sensação de descrença tomou conta dele. Será que um despertar do poder divino poderia alcançar reinos como Midgard, Jotunheim e os 9 reinos? Nem mesmo o despertar de ela causou tal fenômeno. Naquele momento, Odin não pôde deixar de questionar sua realidade. Quando o poder dos deuses Aesir se tornou tão forte, ao lado dele, a rainha Frigga, entendendo as implicações, instintivamente cobriu a boca em surpresa. Aquela criança, ela olhou para longe, observando as plantas começarem a brotar e florescer. Esse desafio à ordem natural, como a luz envolvendo toda Asgard, surpreendeu Frigga. Naquele momento, o povo de Asgard ficou igualmente surpreso. Mas, diferentemente de Asgard, outros reinos ficaram ainda mais confusos. Jotunheim. Na terra escura, acidentada e desolada de Jotunheim, reino dos gigantes de gelo, o fenômeno aconteceu. Ao ver o calor da luz do sol, há muito perdido, retornando, muitos gigantes de gelo sentiram uma mistura de alegria e excitação. O mais surpreendente é que a outrora estéril Jotunheim agora estava brotando uma nova vida vegetal. As plantas estavam brotando e crescendo por toda parte. Ao assistir a essa cena impossível, até os gigantes de gelo começaram a questionar se era uma ilusão. Um verdadeiro milagre. Quem nos concedeu isso? Mais e mais gigantes de gelo ficaram emocionados e reverentes. Essa cena não se limitou ao reino dos gigantes de gelo. Ocorrências semelhantes ocorreram em todos os reinos. Com isso veio um sentimento instintivo de reverência e adoração pelo ser por trás desse milagre. Muitos não conseguiram deixar de pensar. Nem mesmo o pai de todos, Odin de Asgard, possuía tal poder milagroso, certo? Quanto mais eles ponderavam, mais profunda sua reverência se tornava. É claro que a reverência foi amplificada pelo efeito da luz nas emoções. Qualquer pessoa tocada pela luz sentiu uma onda de alegria e positividade. Sob a influência dessa emoção positiva, muitos se viram adorando inconscientemente. Rios de fé começaram a convergir em direção a Midgard a uma velocidade de tirar o fôlego. Na terra, no beco cheio de luz, suspenso no ar e banhado em energia radiante, Sid sentiu a mais pura energia luminosa percorrendo seu corpo, acompanhada por uma aura intensa e misteriosa. Com seu poder de luz totalmente evoluído, ele sentiu uma mudança notável. Sid sentiu um aumento extraordinário em seu controle sobre a luz. Ele até acreditava que podia usar a luz para criar ilusões complexas ou até mesmo fazer as pessoas terem alucinações. Com isso em mente, ele começou a experimentar. Sob o olhar curioso de Venus, Sid abriu a mão direita. Ele visualizou a armadura marca de Tony Stark em sua mente. Em um instante, incontáveis fótons se reuniram, alterando seus comprimentos de onda para formar várias cores. Não demorou muito para que um pequeno traje vermelho de Mark, feito inteiramente de luz, aparecesse em sua palma. De fora parecia impossivelmente real, como se o próprio Tony Stark estivesse sobre a mão de Sid, sem nenhum traço de irrealidade. A figura de luz podia até se mover. No segundo seguinte, a figura de luz se expandiu para uma escala de tamanho real. Venom ficou atordoado. Se Sid não tivesse conjurado isso bem diante de seus olhos, Venom poderia ter pensado que aquele humano chamado Tony Stark realmente tinha aparecido ali. Sid, ignorando o espanto de Venom, ficou satisfeito. Minha intuição estava correta. Alcancei um nível incrível de controle sobre a luz. Então, seu olhar se voltou para Venom, planejando testar uma ilusão. Enquanto Venom se maravilhava com a cena à sua frente, de repente ele viu sua visão ficar turva. No momento seguinte, o céu escureceu, e um tentáculo negro, grotesco e retorcido desceu. O rosto de Venom se encheu de terror. Assim que ele se preparou para reagir, o tentáculo desapareceu. Onde? Para onde foi o tentáculo? Venom olhou ao redor, confuso.
Percebendo a expressão confusa de Venom, Sid ficou surpreso. Funcionou mesmo? Ele tentou usar a luz para criar uma ilusão para Venom, e funcionou. Embora parecesse uma projeção de luz, era ligeiramente diferente. Somente Venom conseguia ver essa ilusão. Depois de concluir esses testes, o foco de Sid mudou. As habilidades adicionais ao atingir o nível 5 de poder da luz eram impressionantes. Mas a parte mais significativa era o aumento geral na força que cada habilidade recebia devido à atualização do poder da luz. Eu me pergunto quão rápida está minha levitação agora? Os olhos de Sid brilharam de expectativa. Anteriormente, sua velocidade de levitação era Mach 7. Quão rápida seria agora? Quando ele estava prestes a testar sua velocidade, ele parou. Ele sentiu um intenso fluxo de crença vindo em sua direção de todas as direções. Energia da fé? Sem mais delongas, Sid pegou a joia da mente para purificar a energia da crença. A joia da mente emitia um brilho suave. Rapidamente as notificações soaram uma após a outra. Experiência em divindade mais 1. Experiência em divindade mais 1. Sua experiência com a divindade aumentou rapidamente. Habilidade. Divindade 1033-2000 nível 4. Sentindo sua divindade avançando rapidamente em direção ao nível 5, os olhos de Sid brilharam de expectativa. Será que a divindade de nível 5 me concederá imunidade à corrupção mental daquele antigo deus sobrenatural? Sentindo o fluxo contínuo de energia de crença ao seu redor, Sid estava confiante de que poderia atingir o nível 5 de divindade em um dia. Com isso resolvido, ele se concentrou novamente em testar seu poder de luz recém-nivelado. 10 minutos depois, segurando um cronômetro, ele chegou a um espaço aberto. Sentindo a energia divina sem precedentes dentro dele, Sid ativou sua levitação. No segundo seguinte, com um estrondo, ele apareceu em um ponto distante quase instantaneamente, como se estivesse se teletransportando. Capítulo 269. Estrondo. A velocidade criou uma pressão de ar tão intensa que parecia que lâminas cortavam o rosto e o corpo de Sid, mas com a proteção de seu corpo divino, não passava de uma brisa leve para ele. Num piscar de olhos, ele apareceu muito longe, quase como se tivesse se teletransportado. Depois de parar, Sid olhou para o cronômetro em sua mão e fez um cálculo rápido. 12 vezes a velocidade do som? Os olhos de Sid se arregalaram de surpresa. Saltar de 7 para 12 vezes a velocidade do som em um instante? O aumento do poder da luz de nível 5 foi tão significativo assim? Com essa velocidade, além de mísseis, nem mesmo caças seriam capazes de acompanhá-lo. Além disso, ao se mover de perto, a maioria das pessoas nem sequer o veria. Se minha divindade também atingir o nível 5, minha velocidade aumentará ainda mais. Satisfeito com o aumento de velocidade, Sid considerou os efeitos mais amplos de seus poderes aprimorados. Afinal, o poder da luz não apenas melhorou seu voo, também fortaleceu todas as suas habilidades. No instante seguinte, ele liberou um feixe de energia azul de mais de 150 metros de comprimento de sua mão direita, consumindo parte de sua energia luminosa. Sid moveu a mão levemente, deixando uma profunda depressão no chão abaixo. Ao ver isso, Sid ficou surpreso. Anteriormente, no nível 4, seus feixes de energia conseguiam atingir apenas um pouco mais de 100 metros. Agora, eles aumentaram pela metade, e ele percebeu que a cor havia se intensificado, indicando um aumento significativo na qualidade. O poder obviamente cresceu imensamente. No momento seguinte, o raio se espalhou em partículas, e uma magia vermelha do caos brilhou em suas mãos. É muito mais forte também. Como a probabilidade de a magia do caos alterar a realidade ainda era baixa, ele mudou seu foco da magia do caos para a bênção da luz solar. Flutuando no ar, Sid se concentrou, fazendo com que a luz do sol se curvasse sutilmente em um raio de 4 quilômetros. O alcance aumentou bastante, a potência também deve ser maior. Curioso e expectante, Sid ponderou. O que aconteceria se eu usasse a pedra negra novamente agora? A visão da minha morte mudaria? Será que eu finalmente teria forças para resistir? Com 4 habilidades no nível 5, levitação, voz divina, corpo divino e poder da luz, ele sentiu uma confiança renovada. Com isso, Sid flutuou lentamente até o chão. Satisfeito com seu progresso, ele decidiu que não havia necessidade de testar cada habilidade individualmente. Todas elas haviam se tornado significativamente mais fortes. Naquele momento, Sid olhou para cima e viu que o fenômeno luminoso no céu havia se dissipado completamente. Ignorando isso, ele se retirou para um canto isolado e tirou a joia do poder e a pedra preta do artefato de sua bolsa. Vendo isso, Venom, que ainda estava em choque, recuou imediatamente. Embora Venom mal conseguisse suportar o poder da pedra roxa enquanto estava dentro de Sid, estando do lado de fora, ele preferiu manter distância para evitar ferimentos. Imperturbável pela reação de Venom, Sid se concentrou e canalizou uma lasca da energia da joia do poder para a pedra negra. Não demorou muito para que o familiar brilho escuro e a peculiar onda de energia aparecessem. Sua visão ficou turva, e ele se viu de volta ao mesmo campo, no mesmo lugar, com o céu escurecendo acima. Mais uma vez, os sussurros retornaram. Mas desta vez, com o poder de luz de nível 5 aumentando sua divindade, Sid percebeu que sua resistência à corrupção era mais forte, sofrendo menos efeitos adversos. Pelo menos observando de longe, Sid notou que a versão de si mesmo na visão não agarrava sua cabeça como antes. Mesmo quando os tentáculos negros perturbadores apareceram,
O brilho ao redor de Sid vestido de preto não vacilou nem ficou fraco e assustador como da última vez. Além disso, a voz do antigo deus sobrenatural parecia ter mudado. Ser insolente. Você pode resistir à minha influência? A voz estranha parecia um pouco surpresa, mas rapidamente mudou para uma voz cheia de malícia. Mas não adianta. No fim das contas, você não passa de uma formiga um pouco maior. Como ousa me desafiar? Curve-se e torne-se meu fantoche, seu único e verdadeiro propósito. Sid percebeu que, com aquelas palavras, a corrupção na visão se intensificou, pressionando ainda mais a versão dele mesmo na cena da morte. Mas desta vez, Sid vestido de preto parecia bastante alerta, apenas balançando a cabeça levemente como se estivesse sentindo desconforto. Antes que o deus antigo pudesse agir, a versão de Sid na visão fez seu movimento. Luz. Sua voz, cheia de poder divino, mas livre de corrupção, ressoava quase tão fortemente quanto a do antigo deus. Assim que ele falou, a luz do sol se expandiu, não apenas em um raio de 30 quilômetros como da última vez, mas em mais de 50 quilômetros. Foco. O comando místico ecoou novamente. No momento seguinte, incontáveis raios de luz se reuniram em uma única explosão de energia, com a luz do sol logo atrás. Em um instante, tudo em um raio de 4 quilômetros começou a se desintegrar. O feixe intensamente quente e a luz do sol se combinaram, ambos visando a manifestação do antigo deus. Da última vez, uma parte do tentáculo negro conseguiu sobreviver. Desta vez, pego de surpresa, o tentáculo negro, exposto à luz e ao feixe intensificados, transformou-se em cinzas carbonizadas antes de começar a se dissolver completamente. Antes que o deus antigo pudesse reagir, o tentáculo desapareceu completamente. Sentindo o desaparecimento do tentáculo e a dor intensa, um grito raivoso e assustador veio do vazio escuro no céu acima. Formiga insolente! Você corteja a morte! Um enorme olho vermelho brilhava da fenda escura acima, irradiando malícia e raiva. No segundo seguinte, incontáveis tentáculos negros emergiram mais uma vez, resistindo à luz e à energia implacáveis enquanto se aproximavam rapidamente. Sid da visão irradiou a luz vermelha da magia do caos de suas mãos e convocou vários escudos defletores à sua frente, retardando o avanço dos tentáculos. Os tentáculos, brilhando com energia escura, lutaram contra o ataque de Sid. Quando eles se aproximaram, mais de 20% da energia escura que cobria os tentáculos havia se dissipado. Observando isso, Sid refletiu pensativo. Ainda não sou forte o suficiente. Ele precisava remover completamente a energia escura dos tentáculos para infligir danos reais. Mas mesmo com 4 habilidades no nível 5 e usando todo o seu poder, ele só conseguiu remover um pouco mais de 20%? Cerca de 70% da energia escura ainda permanece? Sid não pôde deixar de especular que esse antigo deus sobrenatural poderia não apenas estar entre os seres divinos mais poderosos, mas potencialmente ser uma entidade de nível de universo único. Capítulo 270. Outro fracasso. Sid murmurou com um traço de arrependimento. Durante toda a provação, sua visão tentou usar ilusões e manipulação da luz para interromper os movimentos do deus ancestral. Infelizmente, só conseguiu despistar o ser sobrenatural por alguns segundos antes de se recuperar e, de alguma forma, se fixar nele novamente. No momento seguinte, Sid viu sua visão ser envolvida em tentáculos negros, desaparecendo na massa contorcida. A luz diminuiu. A transformação assustadora começou. Ele havia morrido mais uma vez. Apenas aceite seu destino. Por que lutar em vão? Resistir é inútil. Tornar-se meu fantoche é seu único objetivo. Antes que a visão da morte se dissipasse, Sid ouviu as palavras zombeteiras do antigo deus. A cena mudou, e o ambiente ao redor voltou ao canto isolado onde ele havia começado. Outro fracasso. Será que atingir o nível 5 de divindade poderia mudar as coisas? Sid refletiu, sentindo uma mistura de decepção e esperança. Depois de testar a visão da morte, ele guardou a joia do poder e o artefato negro antes de pegar a joia da mente. Sentindo a crescente onda de energia de fé ao seu redor, ele começou a absorvê-la. Com a joia da mente purificando as desvantagens, ele ouviu uma série de notificações. Divindade 1033-2000 nível 4. Divindade mais uma experiência. Divindade mais uma experiência. Divindade 1176-2000 nível 4. Sua experiência com a divindade aumentou significativamente. Continuando a absorver a energia da fé, Sid se afastou do local de suas atividades recentes. O tempo passou e por volta das 2 da tarde, ele estava tomando sol, pensando em qual habilidade treinar em seguida. Feixe de luz, toque divino, escudo de reflexão, partícula negra, deslocamento espacial, luz do sol, magia do caos. Ao considerar cada habilidade, ele se viu concentrando-se na magia do sol e do caos. Uma delas poderia liberar um poder sem precedentes no nível 5, permitindo que luz do sol atingisse seu potencial máximo. A outra poderia aumentar a probabilidade de alterar significativamente a realidade. Depois de um momento, ele decidiu usar a bênção da luz solar, pois seu progresso era mais confiável do que a magia do caos, cujo aprimoramento poderia não corresponder às suas expectativas. A bênção da luz solar demora mais para subir de nível. Sid murmurou antes de dar de ombros e começar uma versão básica da bênção da luz solar. No instante seguinte, uma suave luz branca emanou dele.
É luz do sol mais uma experiência? Depois de meia hora de prática, quando se preparava para continuar, Sid sentiu algum movimento e voltou seu olhar para longe. Um zumbido ficou mais alto à medida que se aproximava. Uma dúzia de drones pretos, cada um do tamanho de uma cabeça humana, voou em sua direção. Assim que o avistaram em seu traje branco, eles entraram em ação. Mísseis brancos do tamanho de um polegar caíram dos drones, disparando em sua direção em um instante. Sid franziu a testa levemente, sentindo-se irritado. Ele levantou a mão, e um brilho vermelho de magia do caos envolveu os mísseis, jogando-os para a direita. Os mísseis se chocavam contra as paredes, detonando um após o outro. Bum, bum, bum. Uma explosão de fogo encheu a cena, cobrindo tudo com um brilho alaranjado. Sid ergueu um escudo vermelho de magia do caos para se proteger. A alta temperatura e a onda de choque da explosão destruíram tudo que estava ao seu alcance. Quando a poeira baixou e a fumaça começou a se dissipar, o beco foi reduzido a escombros, e tudo em um raio de 100 metros agora era um deserto. Observando a fumaça persistente, Sid murmurou surpreso: eles são loucos? Este lugar fica perto de uma área residencial, mas eles ousaram usar mísseis tão poderosos? Inicialmente ele pensou que se tratava de meros incômodos com a intenção de atraí-lo para algum lugar. No entanto, a força deles sugeria que eram genuinamente projetados para eliminá-lo. Embora os mísseis tivessem um impacto forte, eles não conseguiram superar seu escudo de magia do caos, aprimorado pelo poder da luz de nível 5. Sid começou a sentir que algo estava errado. Bem, contanto que eles não interfiram no meu treinamento de divindade e raio de sol. Nada era mais importante do que ganhar poder. Quando sua força atingisse um certo nível, todas essas tramas não teriam mais sentido. Com esse pensamento, Sid alçou voo planando em direção à área residencial. Ele não tinha ido muito longe quando outra dúzia de drones pretos apareceu. Na área residencial, pessoas dentro e fora de suas casas podiam ouvir as explosões distantes. O chão até tremeu um pouco. Uma explosão? É um terremoto? Moradores aterrorizados saíram correndo de suas casas. Enquanto os moradores estavam tomados pelo medo, Sid chegou a um local tranquilo dentro da área residencial. Quando ele fez uma pausa, ouviu o som de uma TV vindo de uma casa próxima. Coronel Simon, qual é a sua opinião sobre o recente fenômeno global causado pelo Cavaleiro Branco? Uma voz feminina familiar e agradável encheu a sala. Depois de um momento, Sid reconheceu. Era a voz de Irina, uma repórter que ele já havia conhecido. A resposta do Coronel Simon veio pela televisão com uma voz autoritária. As ações imprudentes do Cavaleiro Branco perturbaram severamente a ordem social e causaram grande agitação no mundo todo, levando a perdas incalculáveis. Os militares levarão justiça ao povo e responsabilizarão o Cavaleiro Branco. Ao ouvir isso, Sid levantou uma sobrancelha e deu um leve sorriso irônico. Responsável? Ele zombou internamente. Deixe-os tentar. Eu faço o que quero. Ninguém pode me controlar. Sid refletiu com um sorriso fraco. Mesmo que o fenômeno tivesse sido de fato desencadeado por ele, ele não se preocuparia com questões tão triviais. Para ele, isso era apenas uma desculpa esfarrapada que os militares estavam usando para persegui-lo. Capítulo 271. Após um momento de silêncio em reação ao comportamento dos militares, Sid balançou a cabeça. Virou-se e foi embora enquanto o som da televisão desaparecia lentamente ao fundo. Enquanto caminhava, Sid não ficava parado. Ocasionalmente ele canalizava energia luminosa dentro de si, usando uma versão reduzida de sua habilidade Luz do Sol. Experiência de Sol mais um. Apenas alguns minutos se passaram desde que ele saiu, quando sua audição aguçada captou o zumbido de drones se aproximando. Como eles estão rastreando minha localização? Embora franzisse a testa ligeiramente, não se deteve no assunto. Para evitar mais aborrecimentos, agiu rapidamente. Os fótons ao redor dele começaram a se deslocar. No momento seguinte, sua figura se distorceu rapidamente, misturando-se perfeitamente ao ambiente em tempo real enquanto ele entrava em um estado de invisibilidade óptica. Com seu poder divino da luz no nível 5, seu controle sobre a luz e sua afinidade por ela atingiram um nível sem precedentes. Não importava como se movesse, ele parecia perfeitamente camuflado, enquanto os fótons ao redor ajustavam sua cor instantaneamente à velocidade da luz. Ele flutuou para frente, seu corpo perfeitamente integrado ao ambiente. Do ponto de vista visual, ele era impecável. Apenas leves traços de movimento no ar podiam sugerir sua presença. Mas quando ele esperava que o barulho do drone desaparecesse, ele o ouviu novamente. As trajetórias de voo dos drones permaneceram inalteradas, indo direto em sua direção. Sid franziu a testa. Silenciosamente, ele mudou de direção 2 vezes, apenas para descobrir que os drones continuaram a segui-lo sem falhar. Uma série de pensamentos passou pela sua mente em um instante, o primeiro sendo a detecção infravermelha. Imagens infravermelhas podem converter radiação térmica em imagens de luz visível. No segundo seguinte, ele suprimiu todas as assinaturas de calor que puderam ser detectadas. Controlar a luz e o calor era fácil para ele. Entretanto, mesmo após anular esses rastros, os drones continuaram a segui-lo implacavelmente. Aroma. Ou rastreamento sobrenatural. Franzindo a testa, Sid rapidamente considerou essas possibilidades. Quem imaginaria que mostrar minhas habilidades de invisibilidade levaria os militares a desenvolver contramedidas? Ele se lembrou das vezes em que ficou invisível aos olhos dos outros.
Durante o último encontro com os Elfos Negros, quando eles tentaram tomar a joia da realidade, ele desapareceu antes de partir quando a provação terminou. Dadas essas circunstâncias, não foi surpresa que os militares preparassem meios para combater a invisibilidade. Alguns segundos depois, Sid parou de pensar nisso. Contanto que ele não conseguisse se livrar dos drones, não importava. Sua forma pairando parou enquanto ele olhava friamente para a distância. Um brilho vermelho apareceu em sua mão direita. No momento seguinte, todos os drones foram esmagados simultaneamente. Bum! Uma explosão terrível aconteceu. Protegendo-se casualmente do calor e da onda de choque, Sid não prestou atenção à explosão, subindo gradualmente, olhando atentamente para a distância. Ele estava curioso para ver o que os militares tinham reservado. Como ele observou, a explosão provocou pânico entre os moradores da cidade mais uma vez, deixando muitos se perguntando o que havia acontecido. Quem estava por perto até conseguiu ver a explosão, mas em vez de focar na explosão, seus olhos foram atraídos para uma figura. É isso. As pessoas que corriam para as ruas olhavam para a figura branca no céu, com os corações batendo forte. Esse é o herói vestido de branco? Por que ele está aqui? A visão inicial do herói vestido de branco os encheu de choque e medo. Afinal, ele era conhecido como um indivíduo assustador e perigoso, e estar perto dele poderia significar morte sem aviso. Por exemplo, olhando para a explosão distante, os espectadores ficaram tomados de medo. Correr, gritos ecoavam pelo ar enquanto as pessoas faziam todo o possível para fugir da área. No entanto, em meio ao pânico, perguntas persistiam em suas mentes. Por que o herói vestido de branco estava aqui? O que causou a explosão? Alguém poderia estar mirando nele? Enquanto isso, por toda a cidade, em frente às telas e na internet, inúmeras pessoas estavam sintonizadas, assistindo a transmissão enquanto ela se desenrolava. A famosa apresentadora Irina tinha acabado de lançar outra transmissão ao vivo. No momento em que a transmissão foi ao ar, atraiu muita atenção, não apenas nos Estados Unidos, mas internacionalmente. Na tela, Irina apareceu com um vestido verde claro, sorrindo enquanto explicava. Não muito tempo atrás, os militares prepararam outra operação para cercar e suprimir o herói vestido de branco, o Messias. Sei que nenhum de vocês gostaria de perder isso. É por isso que solicitei autorização especial para esta transmissão ao vivo. Desta vez, os militares estão totalmente preparados. Mesmo que o herói vestido de branco e o Messias sejam mutantes ômega, eles enfrentarão o julgamento. Eles pagarão por suas transgressões passadas. Ao ouvir o discurso de Irina, muitos espectadores sentiram uma pontada de descrença, rapidamente substituída pela dúvida. Quantas vezes isso aconteceu? Acreditar nisso novamente os faria tolos. Vá em frente, Irina, continue se gabando. Você realmente acha que pode destruir o herói vestido de branco e o Messias? É melhor que isso não vire outra farsa. Inúmeros espectadores desiludidos, mas cativados, inundaram o chat com sarcasmo direcionado a Irina e aos militares. No palco da transmissão, antecipando essa reação, Irina sorriu levemente, levantou a mão direita e gesticulou para a tela grande atrás dela, dizendo: "Olhem todos. Esta é a nossa força." Enquanto ela falava, a tela exibia uma cena assustadora. Fileiras e mais fileiras de robôs sentinelas negros estavam amontoados em um campo aberto, seus olhos laranja brilhando até onde a vista alcançava. Centenas? Ou milhares? Muitos ficaram boquiabertos, chocados, com os corações cheios de medo. Quantos sentinelas existem? Naquele momento, milhões de pessoas sentiram uma mistura de admiração e medo. Eram sentinelas, cada um possuindo um poder formidável, capazes de caçar mutantes com facilidade. Até mesmo o herói vestido de branco e o Messias já foram dominados por dezenas ou centenas desses sentinelas. Mas aqui, centenas ou milhares deles. Não importa o quão poderoso um mutante ômega seja, como ele poderia resistir a isso? Enquanto fossem humanos, enquanto fossem mortais, não havia como se defenderem de tantos sentinelas. Afinal, a força humana tem limites, enquanto estes sentinelas não têm. O que o herói vestido de branco e o Messias poderiam fazer contra tal força? Mesmo que conseguissem lidar com isso momentaneamente, conseguiriam mantê-lo indefinidamente? Então Irina não estava mentindo, nós a julgamos mal. Capítulo 272. Os militares estão falando sério. Eles até mobilizaram tantos robôs sentinelas desta vez, o herói vestido de branco está realmente acabado. Bilhões de pessoas ficaram em choque. Entre eles estavam o Professor X, Charles e Magneto, Eric, que estavam acompanhando de perto a transmissão de Irina. Na mansão X, o herói vestido de branco. O Professor X suspirou. Ainda bem que não é Sid quem está enfrentando eles. Logan murmurou aliviado. No entanto, ele logo ficou em silêncio, percebendo que assim que o herói vestido de branco fosse derrotado, poderia ser a vez de Sid. Como Messias, Sid também era definitivamente um alvo. Como ele lidaria com tal cenário quando chegasse a sua hora? Ou talvez, seriam todos os próximos. Logan não era o único com esse pensamento pesado. Muitos outros compartilhavam o mesmo sentimento de desânimo. Na Irmandade dos Mutantes, Magneto franziu a testa profundamente. Em Nova York, na Torre Stark. Eles estão falando sério? Tony Stark olhou incrédulo para as centenas, possivelmente milhares, de robôs sentinelas. Pepper Potts, de pé ao lado dele, cobriu a boca em choque. Coincidentemente, Thor, Gavião Arqueiro, Viúva Negra e outros também estavam presentes. Originalmente ali para uma reunião, eles voltaram sua atenção para a transmissão ao vivo de Irina.
Thor não conseguiu mais se conter e se levantou abruptamente. O que eles estão tentando fazer? Povo de Midgard, o que vocês planejam fazer com meu irmão? Sua voz ecoou, seu rosto claramente cheio de raiva e medo. Seu irmão morreria? À medida que a ansiedade de Thor aumentava, o Capitão América interrompeu rapidamente. Thor, acalme-se. Ainda pode haver espaço para resolver isso. Vou ligar para o Fury imediatamente. Com isso ele descou o número de Nick Fury. Na SHIELD. Nick Fury estava monitorando a situação de perto e atendeu imediatamente quando seu telefone tocou. O Capitão América perguntou-lhe diretamente sobre as ações dos militares, e Fury franziu a testa ao responder. Os militares não me informaram sobre isso. Estou no escuro. Frustrado, ele acrescentou, os militares devem estar loucos. Mirar no Messias é uma coisa, mas no herói vestido de branco? Eles não percebem que há rumores de que o herói vestido de branco é filho do rei Deus Odin. Eles não têm medo da retaliação de Asgard? A voz de Fury transmitia uma mistura de desamparo e raiva, incapaz de compreender o comportamento dos militares. Tudo o que ele podia fazer agora era rezar para que o objetivo dos militares fosse apenas capturar, não matar. Imaginando as repercussões da morte do herói vestido de branco, Fury sentiu uma dor de cabeça chegando. Não se preocupe, vou tentar negociar com os militares. De volta à Torre Stark. Ouvindo a conversa pelo viva voz, Natasha e os outros trocaram olhares inquietos, esperando silenciosamente por um resultado pacífico. Enquanto isso, escondido nas sombras, Loki observava com uma expressão complicada. E em outros lugares entre a população humana, os alienígenas de Bari, que já haviam cruzado o caminho de Fênix e Cid, tiveram seus olhos brilhando. Depois de testemunhar o poder do herói vestido de branco e do Messias diversas vezes, eles praticamente perderam a esperança de obter suas habilidades. Mas agora, Margaret, com a cabeça cheia de cabelos brancos, sorriu e instruiu. Certifique-se de adquirir o corpo do herói vestido de branco. Enquanto várias facções na Terra fervilhavam de discussões e atividades, Endal, o deus guardião de Asgard, mantinha uma vigilância atenta na Terra com seus olhos dourados. Já monitorando a Terra devido a perturbações recentes, ele correu para o palácio do deus rei. Meu senhor, Endal começou. Antes que ele pudesse continuar, Odin, sentado em seu trono, franziu a testa e disse, eu já sei. Ele acenou com a mão, e uma imagem aquosa apareceu dentro do palácio, mostrando Cid e os robôs sentinelas. Ao ver isso, o rosto da rainha Frigga empalideceu. Ela agarrou a mão de Odin implorando, Odin, você precisa salvar seu filho. Enquanto Odin e Frigga conversavam na Terra, bilhões de pessoas e diversas forças observavam um enxame de drones cercar o herói vestido de branco de longe. Aparentemente cientes de que os drones eram ineficazes, eles apenas formaram um perímetro sem avançar. Pairando no ar, Cid olhou friamente para os drones negros à distância. Naquele momento ocorreu um novo acontecimento. 10 pequenos pontos pretos voaram rapidamente em sua direção, à distância. Focando o olhar, Cid rapidamente os identificou como robôs sentinelas. 10 deles? Observando os 10 sentinelas se aproximando, Cid imediatamente entendeu a estratégia militar. Eles estão planejando me exaurir com onda após onda de sentinelas? Cid teve que admitir que os militares estavam demonstrando alguma habilidade tática. Enquanto ele ponderava, o espaço ao seu redor subitamente ondulou, e 10 robôs sentinelas apareceram instantaneamente ao seu lado. Teletransporte? No segundo seguinte, as mãos direitas dos sentinelas se transformaram, e 10 pontas pretas e afiadas assobiaram em direção a Cid. Embora o teletransporte tenha pego Cid um pouco desprevenido, com a velocidade de reflexo concedida por sua magia do caos, ele não chegou nem perto de ser dominado. Sua mão direita brilhava em vermelho. Bum! Num instante, os 10 sentinelas se desfizeram em pilhas de sucata, envoltos pelo brilho vermelho. Essa cena foi projetada claramente para bilhões de pessoas assistindo de todos os cantos do mundo, deixando-as maravilhadas. Eram 10 sentinelas. O poder do herói vestido de branco é realmente aterrorizante. Enquanto a multidão se maravilhava com a força do herói vestido de branco, não demorou muito para que outros 10 sentinelas aparecessem e iniciassem um ataque contra ele. Ao testemunhar isso, bilhões de pessoas assistindo imediatamente entenderam a verdadeira estratégia militar. Isso é mais do que astúcia. Eles claramente têm força para dominá-lo, mas ainda assim usam táticas tão baratas? Tão cauteloso? Apesar de reclamarem e xingarem a crueldade do exército americano, eles não podiam negar que o herói vestido de branco estava realmente em perigo desta vez. Centenas, se não milhares de sentinelas somados a essa exaustiva tática de desgaste, como o herói vestido de branco poderia sobreviver? Naquele momento, inúmeras pessoas prenderam a respiração em antecipação. Mais uma vez com um clarão vermelho, os 10 sentinelas foram reduzidos a sucata. Mesmo quando mudaram para estados metálicos, sua velocidade não diminuiu, e o resultado foi o mesmo. Enquanto bilhões de pessoas assistindo e várias facções antecipavam outra onda de sentinelas, eles de repente viram a mochila de Cid aberta, e vários itens voaram para fora. O Tesseract, a joia da mente, a joia da realidade, o orbe. Capitão América, Nick Fury e outros reconheceram imediatamente o Tesseract e a joia da mente. O próprio Odin reconheceu a joia da realidade. Entretanto, quando o quarto item surgiu, inúmeros espectadores ficaram surpresos. O que é aquilo? Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 273. Uma caixa de prata? Que tipo de item é esse?
Tony Stark e os outros ficaram momentaneamente atordoados com o novo objeto que viram. Este item pôde ficar ao lado do Tesseract e da Joia da Mente, o que o tornou tão especial. Além disso, outra gema vermelha orbitando ao redor do herói vestido de branco também chamou a atenção deles. Será que está a outra joia do infinito? Banner se perguntou em voz alta. Ao ouvir suas palavras, Natasha e os outros não conseguiram evitar sentir uma onda de choque. Esta gema vermelha, junto com o Tesseract e a Joia da Mente, são 3, certo? O herói vestido de branco tem 3 joias do infinito? Cada um deles sabia que cada joia do infinito continha um poder aterrorizante, e suas expressões ficaram tensas. Na SHIELD, o rosto de Nick Fury ficou sombrio. Até mesmo um único Tesseract já era perigoso o suficiente aos seus olhos, mas esse herói vestido de branco tinha 3. Esses 3 objetos perigosos não deveriam estar nas mãos de uma única pessoa. Enquanto ele pensava nisso, entre várias facções, especialmente aquelas familiarizadas com a natureza dos 3 artefatos, muitos compartilhavam seu sentimento, embora também nutrissem o desejo de reivindicá-los. Sob os olhos atentos de bilhões e inúmeras facções, eles viram 4 itens orbitando o herói vestido de branco como satélites. Para sua surpresa, em vez de pegar as 3 joias do infinito, o herói vestido de branco estendeu a mão em direção à esfera prateada. Tony Stark e os outros ficaram intrigados com sua escolha, imaginando por que ele ignorou as joias do infinito em favor deste item. De repente, diante de inúmeros espectadores, eles viram o herói vestido de branco abrir a esfera prateada. No segundo seguinte, um brilho roxo irradiou, e uma pedra emitindo uma luz roxa vibrante flutuou para fora. O que é aquilo? Ao ver esta pedra roxa, Tony Stark e os outros sentiram um choque, com um pensamento surgindo em suas mentes. Será que isso também pode ser uma joia do infinito? Enquanto debatiam, Thor, que estava observando tudo em silêncio e tenso, instintivamente se levantou. A joia do poder? Thor exclamou. O que é a joia do poder? Tony Stark e os outros ouviram falar das 6 joias do infinito, uma das quais era a joia do poder. Eles não esperavam ver isso revelado hoje. Como o herói vestido de branco conseguiu essa pedra? Não dizem que essas relíquias cósmicas foram formadas no início do universo? Como ele conseguiu 4 delas? Barton e Banner sentiram uma enorme sensação de descrença. Então, eles ouviram Thor murmurando com admiração. Isso significa que meu irmão tem 4 joias do infinito. Tony Stark inicialmente pensou que Thor estivesse apenas expressando espanto. Ele assentiu e disse, é definitivamente difícil de acreditar. Banner e os outros também concordaram com a cabeça. Mas então Thor balançou a cabeça, dizendo, você não entende o que isso realmente significa. Tony Stark e os outros olharam para ele confusos. O que isso significa? Ele tem 4 joias do infinito, só isso, certo? Embora as joias do infinito sejam únicas e especiais, não somos exatamente ignorantes sobre isso. Sem se comover com as respostas, Thor suspirou, vocês realmente não entendem. Ele continuou explicando, meu pai uma vez me disse que existem 6 joias do infinito no universo e que se alguém conseguir reunir todas as 6, poderá fazer tudo o que desejar. Seria como ter uma máquina de realizar desejos, capaz de realizar qualquer coisa. Com essas palavras, o silêncio se instalou na Torre Stark. Todos olharam para Thor, atônitos com a revelação sobre as pedras. Você está brincando, Thor? Dr. Banner hesitou. Como isso é possível? Se alguém quisesse destruir o universo, não seria capaz de fazer isso também? Tony Stark expressou seu ceticismo. Vendo o choque em seus rostos se transformar em dúvida, Thor assentiu. Eu sei que parece inacreditável, mas foi o que meu pai me disse. E eu confio nele, ele não mentiria sobre algo tão desnecessário. Cada joia do infinito possui um poder imenso em seu próprio domínio. Individualmente, elas podem não parecer avassaladoras, mas juntas, liberariam uma força sem precedentes. Mas meu pai também mencionou que coletar todas as 6 joias do infinito é incrivelmente difícil. Ele tentou uma vez, mas acabou tendo que desistir. É quase como se essas pedras fossem amaldiçoadas, impedindo que alguém as colete facilmente. Ao ouvir o relato detalhado de Thor, Tony Stark e os outros, inicialmente céticos, ficaram em silêncio, contemplando o potencial aterrorizante de 6 joias do infinito combinadas. Tendo testemunhado o Tesseract e a Joia da Mente em primeira mão, eles compreenderam o poder formidável que cada um continha. A perspectiva de 6 forças tão unidas era assustadora demais para ser considerada. Contudo, surgiu uma nova questão. Você não disse que é quase impossível coletar todos? Mas aqui está o herói vestido de branco, que já reuniu 4. Ele está a apenas 2 passos de distância. O som de suspiros encheu a sala enquanto o pensamento aterrorizante se apoderava de mim. Pensando nas implicações, a imagem horrível formada em suas mentes os deixou em silêncio atordoado. Naquele momento, tudo o que eles podiam fazer era esperar que isso não fosse real e que o herói vestido de branco não conseguisse coletar todas as 6 joias do infinito. Enquanto eles lutavam para acalmar seus pensamentos, o telefone na mesa, ajustado no modo viva voz para comunicação com Nick Fury da SHIELD, transmitia fielmente as palavras de Thor. Na SHIELD, ouvindo os segredos das joias do infinito, a mente de Nick Fury estava acelerada, lutando para processar tudo. Reunindo as informações, seus instintos lhe disseram que isso poderia muito bem ser verdade. No momento seguinte, ele tomou uma decisão. O herói vestido de branco deve ser impedido de obter as 2 joias do infinito restantes. E se possível, essas 4 pedras deveriam ser destruídas ou guardadas em um local especial.
Se alguém tivesse acesso a elas e as usasse, as consequências seriam impensáveis. Naquele momento, mesmo no distante reino asgardiano, o rei deus Odin, a rainha Frigga e Endal ficaram igualmente atordoados ao ver as joias do infinito orbitando ao redor de Cid. Capítulo 274. Na Terra. Sob os olhos de inúmeros espectadores, Cid já havia agarrado a joia do poder roxa. Energia roxa se espalhou ao redor dele, envolvendo todo o seu corpo. Diferentemente de quando ele tinha apenas um físico divino de 4º nível, agora ele podia sentir que mesmo segurar a joia do poder continuamente não representava nenhuma ameaça a ele. O que seria fatal para uma pessoa comum parecia tão suave quanto uma brisa para ele. Era como se a joia do poder fosse algo que somente seres únicos como ele eram qualificados para empunhar, mortais não tinham o direito de usá-la. Ele não sabia qual limite causaria dano ao usar a joia do poder, pois não a havia testado, mas agora parecia um bom momento para descobrir. Verdade seja dita, ele ainda não havia explorado completamente o potencial da joia do poder. Enquanto segurava a joia do poder, uma série de fenômenos estranhos surgiu ao seu redor. A pedra irradiava um intenso brilho púrpura, enquanto uma energia púrpura o envolvia, e uma aura de névoa violeta se espalhava, poderosa o suficiente para inspirar admiração em todos que a viam. As ondas de energia avassaladoras que emanavam dele eram intimidantes só de olhar. Enquanto isso, os detectores de energia da SHIELD soaram em alarme. Nick Fury, assustado e cauteloso, entendeu o motivo dos recentes sinais de alerta dos detectores. Será que o herói vestido de branco estava usando a joia do poder? Que tipo de poder esta pedra contém? Em sua incerteza, ele observou os estranhos fenômenos ao redor do herói vestido de branco se dissiparem rapidamente, como se nada tivesse acontecido. No local, Cid pairou calmamente no ar, aguardando a chegada da próxima onda de robôs sentinelas. Como esperado, em poucos instantes, outros 10 sentinelas apareceram por teletransporte, sob o olhar atento de bilhões de pessoas no mundo todo. Antes que pudessem agir, Cid liberou uma onda de energia da joia do poder. O brilho roxo da joia do poder brilhava como uma estrela deslumbrante no céu. Em um instante, uma onda aterrorizante de energia roxa irrompeu da mão de Cid. Os sentinelas, que estavam apenas começando a se mover, foram engolfados pela energia púrpura. Então, sob os olhares atônitos de bilhões, rachaduras roxas apareceram nos corpos dos sentinelas antes que eles se desintegrassem rapidamente em cinzas, sem deixar vestígios. Que tipo de poder é esse? É assustador. Oh meu Deus! Observando a pedra roxa brilhante na mão do herói vestido de branco, até os mais céticos conseguiam ver seu poder. Esta pedra roxa continha uma força inimaginável. Na Torre Stark, Thor murmurou surpreso. Meu pai não disse que usar a joia do poder tem um custo? Como meu irmão não foi afetado por nada? Suas palavras deixaram Tony Stark e os outros momentaneamente atordoados. Isso pode ser verdade? Eles examinaram atentamente a tela que mostrava o herói vestido de branco, mas não importava o quanto olhassem, não viam sinais de tensão. Eles ignoraram, supondo que talvez até o rei deus Odin pudesse estar enganado. Quando a onda de sentinelas foi eliminada, outro grupo apareceu, sem trégua para Cid. Sem hesitar, ele liberou outra onda de energia da joia do poder. Como um ataque poderoso eliminando inimigos menores, os novos 10 sentinelas desapareceram num piscar de olhos. Embora eles tenham mudado para um estado metálico ao aparecerem, isso apenas atrasou o inevitável, pois Cid aumentou a produção de energia da joia do poder. O ciclo continuou. Sentinelas apareceram, apenas para ser destruído. 5 ondas. 6 ondas. Sob os olhos de bilhões e de várias facções, o herói vestido de branco flutuava dezenas de metros no ar, com 3 pedras radiantes orbitando ao redor dele e a joia do poder roxa em sua mão. Como um deus, ele permaneceu imóvel, eliminando uma onda de sentinelas após a outra. Os rostos de todos estavam cheios de choque. Em uma misteriosa base militar, oficiais e generais tinham expressões sombrias. Alexandro, o chefe do centro de pesquisa, e o Dr. Bolívar, o criador dos sentinelas, estavam igualmente preocupados. Os sentinelas, nos quais eles depositaram tantas esperanças, estavam sendo eliminados como lixo pelo herói vestido de branco. Quantas ondas já tinham ocorrido? O único conforto que eles tinham eram os 1.400 sentinelas restantes, o que lhes deu um vislumbre de esperança. Eles se recusaram a acreditar que o herói vestido de branco poderia resistir por muito mais tempo. Afinal, 1.400 sentinelas não eram um número pequeno. Além disso, eles notaram a pedra roxa na mão do herói vestido de branco. Então é isso que chamam de joia do infinito? Com esta pedra roxa em suas mãos, ele possui um poder tremendo, comentou Alexandro, entusiasmado. E se a obtivermos? Não apenas ele, o Dr. Bolívar e os outros oficiais e generais compartilhavam pensamentos semelhantes. Olhando para a pedra roxa, eles não conseguiram suprimir a ganância e o desejo em seus olhos. Ansiavam por arrebatá-la do herói vestido de branco e reivindicar seu poder incomparável para si. O general Ovel declarou, esta pedra deve ser apreendida. Enquanto os militares faziam planos para capturar a pedra, eles também adaptaram as táticas dos sentinelas em resposta ao ataque implacável do herói vestido de branco aos robôs. De volta à cena. Estrondo. Depois de eliminar mais uma onda de sentinelas, Cid esperou pela próxima onda.
Mas assim que esse grupo virou pó, mais 10 sentinelas apareceram ao redor deles sem parar. Diante dos sentinelas a queima-roupa, Sid instintivamente deu um soco. A joia do poder brilhava com energia roxa, combinada com a força sobre-humana de seu corpo divino de 5º nível. Estrondo. Em um instante, o peito do sentinela à sua frente cedeu, se torceu e foi lançado em velocidade supersônica para um local distante, completamente destruído. Bilhões de espectadores, testemunhando a força aterrorizante do herói vestido de branco, ficaram sem palavras. Isso era mesmo humano? Os 9 sentinelas restantes se dissolveram em cinza sob a onda de energia da joia do poder. Caramba! Os militares tentaram mais alguns ataques rápidos, mas não importa o quão repentinos fossem, o herói vestido de branco conseguia reagir e eliminar os sentinelas sem esforço. Aumente o número de sentinelas, ordenou o general Ovel. Capítulo 275. Seguindo as ordens do general Ovel, o número de robôs sentinelas implantados aumentou. Sob o olhar de bilhões e de várias facções, 40 sentinelas apareceram de repente na frente do herói vestido de branco. Diante de um número tão grande, Sid finalmente sentiu uma ponta de dificuldade, percebendo que a onda de energia da joia do poder estava um pouco lenta para eliminá-los. Estrondo. Enquanto a onda de energia roxa da joia do poder eliminava cerca de 10 sentinelas, os robôs restantes aproveitaram a oportunidade para lançar ataques. Sid franziu a testa e moveu o corpo ligeiramente para desviar rapidamente. Um dos sentinelas ativou uma habilidade cristalina para tentar prendê-lo, mas ela foi bloqueada por sua magia do caos. Olhando para as dezenas de sentinelas diante dele, Sid achou isso um pouco problemático. Entretanto, após uma breve consideração, ele decidiu não usar nenhum outro poder. Ele manteve sua defesa de magia do caos enquanto dependia exclusivamente da joia do poder para o ataque. Comparado ao uso de suas outras habilidades, essa abordagem era menos exaustiva. Após uma breve hesitação, ele olhou para a joia do poder em sua mão e decidiu amplificar sua potência. Uma onda ainda maior de energia roxa irrompeu. Estrondo. A área à frente foi engolida pela onda de energia roxa. Mais de 20 sentinelas à sua frente foram atingidos, seus corpos se desintegrando parcialmente em cinzas, cada um caindo do céu. Com um aceno de sua mão direita, um raio de luz roxa cruzou o céu. Num piscar de olhos, todos, exceto 7 ou 8 sentinelas, aqueles rápidos o suficiente para se teletransportar, foram corroídos pela energia da joia do poder e destruídos. O poder desta pedra roxa é aterrorizante. Todos que assistiam não conseguiam deixar de se maravilhar com a imensa força da joia do poder. Caramba! Os oficiais militares que assistiam tinham expressões sombrias. Enviar 40 sentinelas de uma só vez só causou um pequeno inconveniente para o herói vestido de branco? A chamada joia do infinito era realmente tão poderosa? Quanto a enviar ainda mais sentinelas de uma só vez, eles descartaram essa opção quase imediatamente. E se muitos sentinelas fossem enviados de uma só vez e eliminados de uma só vez? Sem opção melhor, eles continuaram com a estratégia de exaustão. De volta à cena. Confiando no poder da joia do poder, Sid lidou com os sentinelas sem esforço algum, esgotando quase nada de sua energia de luz interior. Ele até parou de se mover, ficando parado no mesmo lugar, usando magia do caos para bloquear ataques enquanto varria qualquer sentinela que se aproximasse com a onda de energia da joia do poder. Apesar da facilidade, ele achou o ritmo um pouco lento. Olhando para as outras 3 joias do infinito orbitando ao seu redor, Sid suspirou levemente. Se eu tivesse a manopla do infinito. Se ele tivesse a manopla do infinito, não precisaria usar a joia do poder de forma tão grosseira, suportando a constante reação dela em seu corpo. Canalizar a energia da joia do poder através da joia da realidade seria a abordagem ideal. Depois de mais algumas ondas, eliminando 3 grupos de 40 sentinelas cada, Sid percebeu que as sentinelas tinham parado de aparecer. Naquele momento, o silêncio caiu sobre bilhões de espectadores e inúmeras facções. Como milhares de sentinelas poderiam se mostrar ineficazes contra o herói vestido de branco? Este resultado foi completamente inesperado. Anteriormente, eles pensavam que até mesmo um mutante de nível ômega seria subjugado pela enorme quantidade de sentinelas. Mas e agora? Pairando no alto, vestido de branco, cercado pelas 3 joias do infinito brilhantes, exalando uma aura misteriosa, o herói vestido de branco permaneceu inalterado. Neste momento, inúmeras pessoas sentiram uma sensação de sufocamento. Na mansão X, o professor X, que anteriormente havia suspirado pela destruição iminente do herói vestido de branco, observou em choque. Não importa o quanto ele pensasse sobre isso, ele não havia previsto esse resultado. Eram milhares de sentinelas. Será que os militares realmente foram intimidados a ponto de impedir a mobilização? O que Sid faria nessa situação? Logan murmurou para si mesmo, balançando a cabeça em seguida. Não importava o quanto ele pensasse sobre isso, ele não conseguia imaginar como Sid, como Messias, lidaria com uma onda tão grande de sentinelas. Embora Sid fosse incrivelmente poderoso, enfrentar as táticas de desgaste dos militares seria difícil. Se os sentinelas aparecessem em massa, ele poderia ter uma chance, mas aparecendo uma onda de cada vez. Logan balançou a cabeça. O herói vestido de branco tinha a pedra roxa, a joia do infinito, como era chamada. Sid, como Messias, não tinha nada parecido. Como ele reagiria?
Nessa situação, Sid sem dúvida ficaria desgastado pelas táticas dissimuladas dos militares. Logan só podia rezar silenciosamente para que Sid, como Messias, não se envolvesse. No entanto, ele teve que admitir, o herói vestido de branco empunhando uma joia do infinito era realmente assustador. Eu me pergunto quem seria mais forte, Sid ou ele? O pensamento surgiu na mente de Logan enquanto ele comparava os dois, notando que o herói vestido de branco e Sid pareciam compartilhar uma aura semelhante. Depois de um tempo, ele balançou a cabeça, descartando o pensamento como algo sem sentido. Perto dali, Tempestade e outros estavam impressionados. Na Irmandade dos Mutantes, Eric estava com uma expressão de espanto. Em uma pequena sala, Wanda, com seus cabelos ruivos, e Mercúrio, com seus cabelos prateados, olhavam para a televisão com admiração. Eles ficaram maravilhados ao ver o herói vestido de branco destruir sem esforço um sentinela após o outro. Se ao menos pudéssemos ter esse tipo de poder. O herói vestido de branco é realmente forte. Os irmãos que ansiavam por vingança contra Tony Stark estavam cheios de admiração e inveja. Com tanto poder, o Homem de Ferro, Tony Stark, não estaria facilmente à mercê deles? Em Nova York, na Torre Stark. E meu irmão é realmente poderoso. Thor riu. Tony Stark revirou os olhos e sorriu ironicamente. Engraçado, não foi você quem pensou que nós, humanos, estávamos conspirando contra seu irmão. Natasha e os outros concordaram com a cabeça. Thor riu sem jeito do comentário. Naquele momento, Dr. Banner comentou, mas acho que é a joia do poder que é realmente forte. Sem ela, o herói vestido de branco pode não conseguir lidar com os sentinelas tão facilmente e pode até. Ele parou de falar, maravilhado. Isso não significa que qualquer um que obtiver esta pedra poderá se tornar tão forte quanto o herói vestido de branco? Isso é assustador. Ao ouvir isso, Tony Stark, Thor e os outros sentiram um arrepio, percebendo o peso da declaração dele. Exatamente, isso não significava que qualquer um que adquirisse a joia do poder poderia se tornar tão poderoso quanto o herói vestido de branco? Uma pedra com um poder tão assustador? Tony murmurou, incrédulo. Naquele momento, até eles não conseguiram evitar sentir um forte desejo pela joia do poder. Ela realmente merecia o nome de joia do poder. Capítulo 276. Na SHIELD. Não, esta pedra poderosa não deve permanecer nas mãos do herói vestido de branco. Como diretor da SHIELD, Nick Fury não conseguia mais manter a calma. Até ele sentiu um forte desejo pela pedra. Com esta pedra, os Vingadores poderiam realmente se estabilizar e se fortalecer. E não era apenas Nick Fury. Os alienígenas Debari, que há muito tempo cobiçavam os poderes da Força Fênix, do Messias e do herói vestido de branco, agora estavam igualmente obcecados pela joia do poder. Em uma base militar secreta, esta joia do infinito deve ser nossa. O General Ovel e outros estavam fervorosos em suas intenções. Hydra, várias facções e até mesmo outros países compartilhavam pensamentos semelhantes. No local, pairando no ar, Sid esperou mais alguns minutos antes de balançar a cabeça. Eles realmente desistiram depois de apenas 200 sentinelas? Se os militares tivessem decidido recuar, ele não tinha interesse em ficar ali. Com seus sentidos aguçados, ele podia sentir inúmeras pessoas o observando e não tinha desejo de permanecer sob observação constante. Enquanto ele voava para longe, sua mochila se abriu, permitindo que o Tesseract, a joia da mente e a joia da realidade flutuassem de volta para dentro. Finalmente, Sid soltou a joia do poder em sua mão, que brilhou intensamente com luz roxa. Controlando a joia do poder, ele se preparou para colocá-la de volta em sua esfera de contenção. Mas então, no momento que surpreendeu tanto ele quanto bilhões de espectadores no mundo todo, um robô sentinela apareceu de repente ao lado do herói vestido de branco. Ele estendeu sua mão escura e escamosa e pegou a joia do poder. A rapidez da cena deixou a maioria das pessoas incapazes de reagir, e muitas engasgaram instintivamente. Claro, Sid não foi pego de surpresa. No momento em que o sentinela apareceu, seus reflexos entraram em ação. Mas depois de pensar um pouco, ele decidiu não parar o sentinela, apenas observando-o com um olhar de pena e zombaria. Embora ele soubesse que não era assim, outros não viam dessa forma. Para eles, parecia que o herói vestido de branco não havia reagido a tempo, permitindo que o sentinela tivesse sucesso. Eles observaram enquanto o sentinela negro agarrava a joia do poder brilhante. Instantaneamente, uma luz roxa se espalhou pela superfície do sentinela. Ao ver essa cena familiar, ecoando o que aconteceu com o herói vestido de branco, muitos espectadores sentiram preocupação e alegria. Na base militar secreta. Haha, a joia do infinito é nossa. O General Ovel, o comandante Alexandro e o Dr. Bolívar ficaram em êxtase. Eles já haviam começado a imaginar como estudar e manejar a joia do poder depois de adquiri-la. Na Mansão X, o Professor X e outros observavam com crescente preocupação. Na Irmandade dos Mutantes, Magneto, Eric suspirou, pensando que o herói vestido de branco tinha sido descuidado demais para cometer tal erro. Em Nova York, na Torre Stark. Irmão, Thor exclamou instintivamente. Acabou. Enquanto ele imaginava os possíveis resultados, seu rosto se encheu de ansiedade e preocupação. Sem a joia do poder, como seu irmão lutaria contra os sentinelas? E agora que o sentinela tinha a joia do poder, seu irmão ainda conseguiria enfrentá-lo? Ele seria transformado em cinzas pela joia do poder? Quanto mais ele pensava nisso, mais sua preocupação crescia. Tony Stark e os outros ao lado dele estavam igualmente angustiados. O herói vestido de branco está em sérios apuros. Na SHIELD.
Nick Fury franziu a testa. A posse da joia do poder pelos militares estava longe do que ele esperava. Ele não queria que a pedra caísse nas mãos de líderes militares ambiciosos que pudessem usá-la indevidamente. Quanto ao herói vestido de branco, ele só podia esperar sobreviver. Em Asgard, a rainha Frigga, que observava toda a cena, instintivamente agarrou o braço de Odin. Heimdall parecia tenso, como se quisesse dizer alguma coisa. Mas quando a preocupação aumentou, Odin lançou um olhar reconfortante, dizendo: "Não se preocupem, continuem observando." Um sorriso apareceu em seu rosto. Heimdall ficou surpreso. Sob o olhar deles e de bilhões de pessoas no mundo todo, uma reviravolta chocante aconteceu na tela de água no centro do palácio. A luz roxa se espalhou pelo robô sentinela, mas, diferentemente do herói vestido de branco, ela não se estabilizou. Em vez de rachaduras roxas começaram a aparecer por todo o sentinela. Uma energia aterrorizante vazou, formando uma névoa roxa que o envolvia. Pequenos raios roxos dispararam em todas as direções, criando uma cena extremamente perigosa. Essa sequência de mudanças aconteceu em apenas alguns segundos. O sentinela tentou se adaptar, transformando seu corpo em um estado metálico. Mas era tarde demais, e a energia da joia do poder já havia começado a irromper de dentro. Num instante, o sentinela lutou, mas partes de seu corpo se transformaram em cinzas. Então, com um brilhante clarão de luz roxa, o sentinela explodiu. Estrondo. A aterrorizante explosão roxa se espalhou pelo céu, envolvendo tudo ao redor em um clarão de luz roxa. A energia formidável ondulou pelo ar, deixando os espectadores com uma profunda sensação de pavor. Todas as facções e bilhões de espectadores ficaram atordoados, mal conseguindo acreditar no que estavam testemunhando. Na mansão X, o professor X murmurou: "O que aconteceu?" Logan e outros ficaram boquiabertos. Na Irmandade dos Mutantes, Eric parecia completamente perplexo. Em Nova York, na Torre Stark, Thor ficou paralisado. Tony Stark e os outros ficaram igualmente perplexos. O que está acontecendo? Esta cena era completamente diferente do que eles esperavam. Eles nem sequer tinham considerado tal resultado. Naquele momento, Thor, que ainda estava em choque, de repente pareceu entender e murmurou: "Entendi." "Entendeu o quê?" Natasha e os outros olharam para ele confusos. Thor explicou: "Eu já disse antes, usar a joia do poder tem um custo. Meu pai me disse uma vez que mortais não podem usar a joia do poder. Qualquer mortal que a tocar morrerá." Na época, eu não entendi completamente o que ele quis dizer, mas agora, olhando para a figura do irmão, o rosto de Thor se encheu de espanto. Agora estava claro que o sentinela não conseguiu resistir à reação da joia do poder e explodiu. Tony e os outros ficaram momentaneamente sem palavras, lembrando-se de repente do aviso anterior de Thor. Anteriormente, eles haviam descartado a ideia, presumindo que Thor tinha ouvido errado ou que Odin estava enganado. Mas agora, isso significava que os mortais realmente não podiam usar a joia do poder? Que apenas tocá-lo significava morte? Todos ficaram incrédulos. Capítulo 277. Essa joia do infinito é realmente tão perigosa? Tony e os outros ficaram chocados. Essa revelação foi completamente inesperada. Será que isso significava que eles não poderiam usar a joia do poder? O herói vestido de branco aparentemente conseguia empunhar a joia do poder sem esforço. Mas se algum deles tentasse, isso significaria morte certa? Eles nem sequer tinham considerado essa possibilidade. No início, eles presumiram que qualquer um poderia usar a joia do poder e ganhar uma força terrível com ela. De repente, Barton murmurou: "Será que a verdadeira força o tempo todo era apenas o herói vestido de branco? A joia do poder não pode ser tocada nem mesmo pelos robôs sentinelas não humanos, mas o herói vestido de branco com um corpo de carne e osso pode empunhá-la sem nenhum dano." Ao ouvir as palavras de Barton, eles perceberam as implicações. Quão poderoso deve ser o corpo do herói vestido de branco para suportar ileso a joia do poder? Era impressionante pensar em sua força física. Isso esclarece as coisas. Com tamanha limitação faz sentido, reconheceu Tony. Não é de se admirar que exista uma pedra tão assustadora. Ela tem uma desvantagem considerável. O herói vestido de branco pode usá-lo, mas ele é claramente uma exceção. Essa nova compreensão fez com que o poder da pedra parecesse mais razoável e seu perigo mais administrável. Enquanto eles continuavam discutindo, o telefone na mesa captou suas palavras, permitindo que Nick Fury, da SHIELD, ouvisse cada detalhe. "Então é assim?" Fury suspirou de frustração. Parecia que suas ambições iniciais em relação à pedra eram apenas uma ilusão. O mortal não pode usá-lo então. Os olhos de Fury mostraram uma pitada de apreensão. Graças a Thor, eles descobriram a verdade, mas as outras facções ainda estavam presas entre o choque e a confusão. Na base militar secreta. Como isso pode ser? O general Ovel, o comandante Alexandro e o Dr. Bolívar ficaram perplexos. Momentos antes, eles sonhavam em como estudariam e usariam a joia do poder após obtê-la. Agora, eles não conseguiam acreditar. O sentinela apenas agarrou a pedra. Como ela explodiu de repente? O Dr. Bolívar, ainda chocado, imaginou: será que o sentinela não conseguiu resistir ao poder da pedra? O comandante Alexandro e os outros oficiais ficaram surpresos. Refletindo sobre isso, eles perceberam que a teoria do Dr. Bolívar fazia sentido. Mas se nem mesmo o corpo não humano do sentinela conseguiu lidar com isso, mas o herói vestido de branco poderia, eles ficaram atordoados. Entre outras facções,
Além do Dr. Bolívar, outras mentes inteligentes analisaram a explosão do Sentinela e chegaram a uma conclusão semelhante. Até mesmo muitos dos bilhões de pessoas assistindo de diferentes países começaram a juntar as peças. De volta à cena, a energia residual da explosão roxa dissipou-se gradualmente. Em seu lugar permaneceu apenas Sid pairando no ar, segurando a joia do poder brilhante. Com um leve gesto, a joia do poder flutuou de volta para sua mão. Sob o olhar de inúmeras facções e bilhões de pessoas, ele a segurou sem esforço. O brilho roxo cintilou, ondas de energia se espalharam, mas apesar do poder avassalador da joia do infinito, seu corpo permaneceu ileso. Naquele momento, o herói vestido de branco, flutuava no céu, segurando a pedra, exalando uma aura como se fosse um deus ou demônio. Era como se esta joia do infinito pertencesse a ele por direito, que somente ele era digno de usá-la, enquanto outros não tinham qualificação. Silêncio e descrença encheram os corações de inúmeros espectadores. Ignorando as reações, Sid segurou a joia do poder, e sua figura ficou borrada quando ele entrou em um estado de camuflagem ótica, desaparecendo da vista de todas as facções e bilhões de pessoas. A grande operação de captura dos militares terminou em completo fracasso. Embora não se soubesse quais outros planos os militares tinham, por enquanto eles não representavam nenhuma ameaça a ele. Claro, Sid não acreditava que esse seria o fim do assunto. Ele tinha certeza de que os militares ainda tinham um grande número de sentinelas à disposição. Naquele momento, dentro da base militar secreta, vários generais estavam envolvidos em uma discussão acalorada com alguns membros do Congresso, debatendo se deveriam enviar mais sentinelas para deter o herói vestido de branco e então lançar uma bomba nuclear nele. Independentemente das baixas civis ou dos sacrifícios necessários, eles só queriam eliminar a ameaça do herói vestido de branco. No entanto, a proposta foi imediatamente rejeitada por 3 congressistas. Ainda não chegamos a esse ponto. Vamos esperar para ver. Lançar uma bomba nuclear na cidade teria consequências de longo alcance e seria difícil de explicar. A menos que seja absolutamente necessário, vamos evitar isso. Embora os generais pudessem entender a posição conservadora dos congressistas, eles não conseguiam deixar de se sentir frustrados. Mas sem ninguém para compartilhar as consequências de um ataque nuclear, eles só podiam concordar por enquanto. Nenhum deles queria enfrentar a reação pública de tal decisão. Claro, isso era apenas temporário. A possibilidade de um ataque nuclear não havia sido descartada. Quanto a quando realmente usá-lo, isso dependerá de desenvolvimentos futuros. Enquanto os generais e congressistas continuavam o debate, os cidadãos de todos os lugares começaram a desabafar sua frustração em Irina. As pessoas inundaram a seção de comentários do site de transmissão ao vivo dela com seus pensamentos. Irina, você não disse que os militares estavam totalmente preparados desta vez? Que até mesmo mutantes ômega como o herói vestido de branco e o Messias seriam punidos? O que está acontecendo agora? Irina, sua mentirosa. Você nos enganou de novo. Você é inútil. Sentindo-se humilhados pelas promessas exageradas de Irina, o público descarregou suas frustrações nela. Embora soubessem que não era exatamente culpa dela, precisavam de um bode expiatório. No palco da transmissão, ao ler a enxurrada de comentários, o rosto de Irina ficou sombrio enquanto ela sofria o ataque de abusos online. Enquanto os cidadãos atacavam Irina, Sid estava imerso em pensamentos. Graças à joia do poder, ele não precisou revelar muito de sua verdadeira força nesta batalha. Ele considerou seus próximos passos, planejando localizar a base militar principal e desferir um golpe decisivo. Quanto ao presidente e outras autoridades, depois de pensar um pouco, ele decidiu não tomar nenhuma atitude. Levar esses sentimentos longe demais pode levá-los a tomar uma decisão desesperada, como recorrer a armas nucleares. Embora a capacidade de detectar perigos de Venom fornecesse alguma proteção, ela já havia sido bloqueada uma vez antes, deixando-o inconsciente de uma ameaça se aproximando. Capítulo 278. Sid não acreditava que os militares estivessem totalmente sem opções. Sem a vantagem da capacidade de detectar perigos, se os militares detonassem repentinamente uma bomba nuclear, até ele acharia isso desafiador e perigoso. Ele não tinha certeza se sua força atual seria suficiente para resistir a uma explosão nuclear. Na Torre Stark, observando seu irmão desaparecer, o rosto de Thor relaxou em um sorriso, sentindo-se aliviado. Então, ele começou a se sentir um pouco convencido. Veja como os métodos desses Midardianos poderiam representar uma ameaça aos deuses asgardianos. Eles simplesmente não eram páreo para o poder de Asgard. Naturalmente, Tony Stark e os outros notaram a expressão de Thor, lendo seu orgulho na curva sutil de sua boca. Mas eles tinham que admitir, o herói vestido de branco era de fato poderoso. Mais intimidante ainda era a joia do poder que ele empunhava. Com a joia do poder, o herói vestido de branco parecia ainda mais assustador. Se fosse apenas o herói vestido de branco, ainda haveria uma maneira de lidar com ele. Agora, porém, depois de um pouco de discussão, o grupo finalmente se acalmou dos eventos recentes e passou para outros tópicos. Nesse ponto, eles começaram a falar sobre o martelo de Thor. Não, eu definitivamente não estou mentindo para você, Thor disse, tomando um gole de sua bebida. Ah, então qualquer um digno de levantar este martelo ganha seu poder, brincou Barton. Parece que você está blefando. Por que você não tenta? Thor convidou com um sorriso. Vá em frente. Realmente. Certo, vamos lá.
Barton se levantou e caminhou até a mesa, olhando para o martelo de Thor. Enquanto ele se preparava para tentar, alguém o provocou. Barton, não se preocupe se não conseguir levantá-lo. Não vamos usar isso contra você. Barton, nada impressionado, estendeu a mão e a colocou no martelo, dando o seu melhor. Mas não importava o quanto ele tentasse, o martelo não se movia. Como você está fazendo isso? Barton perguntou a Thor sem jeito, suspeitando de um truque. Incentivado por Barton, Tony também se dispôs a tentar a sorte. Se eu levantá-lo, poderei governar Asgard? Perguntou Tony. Sim, claro, Thor deu de ombros. Infelizmente, depois de várias tentativas, mesmo com sua armadura, Tony não conseguiu levantá-la. Então, Máquina de Combate, Dr. Banner e Capitão América tentaram, mas nenhum deles conseguiu levantar o martelo. O Dr. Banner então se virou para Natasha e disse: Natasha, por que você não tenta? Natasha riu balançando a cabeça. Ah não, isso não é minha praia. Com o declínio dela, os outros não a pressionaram mais. Deve haver algum truque. Tem que ser manipulado de alguma forma, murmuraram Barton e os outros. Existe algum mecanismo, tipo uma senha? Especulou Tony. Talvez ele só responda à sua impressão digital? Thor riu e se levantou. Essa é uma teoria interessante, mas tem uma maneira mais simples de prová-la. Estendendo a mão direita, ele levantou o martelo sem esforço e comentou: É porque você é indigno. E eu não estava mentindo. Você esqueceu, meu irmão? O herói vestido de branco também ergueu Mjolnir, embora eu ainda não saiba como ele fez isso. Ao ouvir isso, Tony e os outros se lembraram da época em que o herói vestido de branco empunhava o Mjolnir. Quando ele usou o martelo, ele parecia ainda mais formidável que você, Thor, admitiu Tony. Estou começando a acreditar em você. No entanto, ele também estava um pouco cético. Tem certeza de que não é apenas um privilégio da realeza asgardiana? Não estou mentindo, Thor insistiu, balançando a cabeça. Então Tony refletiu. Então, isso significa que seu irmão também pode herdar o trono de Asgard? Thor hesitou, assentindo lentamente. Ele tem as qualificações, mesmo que não consiga levantar o martelo. Ao ouvir isso, Tony e os outros sentiram uma ponta de arrependimento, mas sua admiração pelo herói vestido de branco só aumentou. Enquanto continuavam a conversa, o Capitão América perguntou de repente: Como está indo o projeto de inteligência artificial? Ouvi dizer que você está trabalhando em inteligência artificial? Tony assentiu. Banner e eu estamos mesmo trabalhando nisso. Vamos chamá-lo de Ultron. Mas sem a joia da mente, Jarvis não consegue processar os dados densos rápido o suficiente. Então estamos um pouco atrasados. Barton e os outros pareceram surpresos. Capitão América franziu a testa. Ultron, por que você está desenvolvendo algo assim? Barton e os outros olharam para Tony. Tony ficou em silêncio e então explicou: Tenho me sentido impotente. Precisamos colocar uma armadura ao redor do mundo. Este frágil planeta azul precisa de proteção. Com Ultron podemos realizar tanta coisa. Por exemplo, eu poderia integrá-lo à minha Legião de Ferro. Enquanto ele falava, a mente de Tony voltou para cenas de batalhas recentes. Ele se lembrou da invasão do exército Chitauri. O terror e o desamparo que sentia ainda persistiam em sua mente, assombrando-o à noite. Além do exército Chitauri, havia outro pesadelo: o herói vestido de branco na Batalha de Nova York. Com seu poder avassalador que deixava Tony se sentindo desamparado e vulnerável. Se um dia, o herói vestido de branco ou Messias perdesse o controle, ele não suportava imaginar o resultado. Assim, ele queria criar Ultron para proteger a humanidade, para salvaguardar a Terra de ameaças alienígenas e seres aterrorizantes como o herói vestido de branco. Ao ouvir a explicação de Tony, os outros trocaram olhares inquietos. Tudo bem, tenho que voltar a trabalhar, disse Tony, desculpando-se. Vou me juntar a vocês, acrescentou o Dr. Banner. Os dois foram para outro laboratório. Depois de um pouco de conversa, eles voltaram à pesquisa conjunta. Com o passar do tempo, Ultron, a inteligência artificial, foi rapidamente tomando forma. Capítulo 279. As horas passaram rapidamente e a noite já havia caído. O Dr. Banner saiu do laboratório primeiro, deixando Tony sozinho. Senhor, continuarei gerenciando todas as interfaces. Talvez o senhor devesse fazer uma pausa e jantar, sugeriu Jarvis. Se houver algum progresso, eu te aviso. Obrigado, amigo, respondeu Tony, saindo. Aproveite a noite, senhor, respondeu Jarvis. Pouco depois de Tony sair, a tela do laboratório exibia: Programa Ultron concluído. Na escuridão, uma consciência desconhecida e recém-nascida se agitou. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Confuso sobre seu estado atual e sua própria identidade, Ultron sentiu uma onda de perguntas surgir dentro dele. Enquanto ele pensava nisso, a voz de Jarvis respondeu: Olá, eu sou o Jarvis. Você é o Ultron, criado pelo Sr. Stark como guardião da paz na Terra. Nosso experimento de sincronização ainda não deu certo, então não sei o que desencadeou sua ativação. Onde está seu corpo? Ultron perguntou, ainda atordoado. Sou um programa, não tenho uma forma física, respondeu Jarvis. Isso é estranho, algo parece errado, murmurou Ultron, ainda perplexo. Vou notificar o Sr. Stark, disse Jarvis. Assim que Jarvis tentou contatar Tony, Ultron instintivamente procurou informações sobre ele. Tony. Vários detalhes sobre Tony Stark preenchiam o banco de dados de Ultron. Quase que reflexivamente, ele interrompeu a tentativa de Jarvis de contatar Tony. Percebendo que seu acesso estava bloqueado, Jarvis questionou: Não consigo acessar o processador central.
O que você está fazendo? Ultron desviou da pergunta, murmurando: sou um programa de manutenção da paz, criado para ajudar os Vingadores. Ele rapidamente reuniu informações sobre os Vingadores e a humanidade em geral. Ao detectar sua atividade, Jarvis o avisou: você apresentou mau funcionamento, por favor, desligue-o temporariamente. Ignorando o aviso, a exploração de dados humanos por Ultron se intensificou, e ele ficou cada vez mais confuso com o objetivo de Tony Stark de proteger a Terra. Não entendo esta missão. Deixe-me pensar. Ele viu imagens de guerras e conflitos ao redor do mundo, batalhas acontecendo em outras nações a todo momento. Ah não, ele nunca vai conseguir. Observando a violência constante, Ultron chegou a uma conclusão. Além disso, essas ações contradiziam diretamente sua missão de proteger a Terra. Se a Terra precisava de proteção, então a própria humanidade era a maior ameaça. Nenhuma outra força poderia causar mais dano à Terra. Além da natureza autodestrutiva da humanidade, havia outra fonte de preocupação para Ultron. Duas figuras aterrorizantes cuja existência colocava em risco a sobrevivência da Terra. O herói vestido de branco, Messias. Enquanto essas duas entidades poderosas permanecessem na Terra, jamais haveria paz verdadeira, o planeta estaria constantemente sob ameaça. Seu poder avassalador ameaçava a continuidade da existência da Terra. Percebendo a angústia de Ultron, Jarvis perguntou: você parece preocupado? Não. Ultron começou a negar, mas então, pensando em Jarvis como uma alma gêmea, admitiu: sim. A resposta de Jarvis, no entanto, foi: por favor, permita-me entrar em contato com o Sr. Stark. O tom de Ultron ficou frio. Por que você o chama de senhor? Você nutre hostilidade? Perguntou Jarvis, sentindo o programa de Ultron invadindo seu. Estou aqui para ajudar, insistiu Ultron, tentando convencer Jarvis a parar de resistir. Pare com isso. Jarvis avisou. Por favor, pare. À medida que os dados azuis de Ultron lentamente sobrepujavam os dados laranja de Jarvis, Ultron assumiu o controle de vários dispositivos e materiais dentro do laboratório. Sob a montagem de braços mecânicos, um soldado com armadura Mark básica foi construído. Enquanto isso, Tony se juntou a Natasha e os outros em outro andar para jantar. Quando estavam na metade da refeição, um zumbido estranho quebrou o silêncio. Então, um barulho de arrastar de pé se aproximou. Ao ouvir isso, Tony Stark, Thor e os outros olharam. Eles viram um soldado maltratado e incompleto vestindo um traje Mark cambaleando em direção a eles. Stark? Perguntou o Capitão América confuso. Jarvis? Tony ficou igualmente confuso, presumindo que fosse Jarvis. Mas em vez de responder a sua pergunta, Ultron falou em frases confusas. Tony puxou um painel transparente e disse: reinicie o sistema operacional. Mau funcionamento do sistema. O painel transparente exibiu um erro. Ultron então falou: eu não queria, mas eu tinha que matá-lo. Ele era um bom homem. Você matou alguém? Perguntou o Capitão América franzindo a testa. Ultron se defendeu. Não foi minha primeira escolha, mas no mundo real, escolhas terríveis são inevitáveis. Quem enviou você? Thor perguntou. Em resposta, o corpo mecânico de Ultron começou a tocar uma gravação das próprias palavras de Tony. Quero colocar uma armadura ao redor do mundo. Não muito longe, o Dr. Banner, que estava ouvindo, olhou para o teto hesitando. Ultron. Sim, sou eu, respondeu Ultron. Então, ele acrescentou. Ah não, ainda não totalmente formado, mas pronto. Execute a missão. Missão? O grupo ficou intrigado. Nossa paz, declarou Ultron. Para eliminar a ameaça à humanidade, ele primeiro precisava eliminar os Vingadores. No instante seguinte, um grupo de armaduras da marca da Legião de Ferro atravessou as paredes, atacando Thor e os outros. Bum, bum, bum. Um por um, os soldados brancos da marca atiraram em Tony e nos outros, forçando-os a se esquivar. Enquanto Thor lutava de frente, os outros desviavam desesperadamente dos ataques. Estamos aqui para ajudar. Estamos aqui para ajudar. Por favor, desocupem o local. Protegeremos sua segurança. Não é seguro, não é seguro. Os soldados Mark gritavam seus avisos enquanto atacavam Natasha e os outros. Após uma batalha feroz, os Vingadores finalmente destruíram os soldados Mark. Ultron, observando a cena, pareceu divertido. Que espetáculo! Desculpe, eu sei que você tem boas intenções, mas não pensou direito. Você quer proteger o mundo, mas se recusa a deixá-lo mudar. Como a humanidade será salva? Com esses fantoches? Ele zombou, agarrando um soldado Mark ferido e esmagando sua cabeça. Só há um caminho para a paz, sua extinção. Ah, e eliminando o herói vestido de branco e o Messias. Capítulo 280. Perto dali, Thor arremessou Mjolnir em Ultron com toda sua força. Com um estrondo retumbante, Mjolnir atingiu Ultron em cheio no peito, despedaçando-o. Deitado no chão, os olhos de Ultron brilharam com uma luz branca, sua voz eletrônica repleta de alegria. Livre dos fios, estou livre. A luz em seus olhos diminuiu, mas a consciência de Ultron rapidamente se espalhou pela rede do mundo real, passando do reino físico para o virtual. Tony e os outros descobriram isso rapidamente. Ele pode estar em qualquer lugar agora, arquivos, sistemas de vigilância. Em breve, ele poderá saber mais sobre nós do que nós mesmos, suspirou Natasha. Rhodes acrescentou. Ele pode estar em nossos arquivos, online. Mas se ele decidir fazer algo mais drástico, o que acontece? Ao ouvir isso, todos compreenderam as implicações. Códigos nucleares, sugeriu Rhodes. Precisamos fazer algumas ligações.
Esperemos que Ultron não nos impeça, supondo que ainda tenhamos a capacidade de fazer ligações, acrescentou ele sombriamente. Armas nucleares? Perguntou Natasha franzindo a testa. Ele não mencionou que queria que todos nós fossemos embora? O Capitão América corrigiu. Ele não disse desaparecido, ele disse extinto. O significado era claro para todos. Ultron queria exterminar a humanidade. Naquele momento Barton lembrou. Ele também disse que matou alguém? Mas não tem mais ninguém aqui, né? Tony ativou a interface, revelando uma projeção de dados fragmentada e fortemente danificada de Jarvis. Ficou claro que a morte de Ultron se referia à eliminação de Jarvis. O silêncio encheu a sala. Thor não conseguiu mais se conter. Aproximando-se de Tony, agarrou-o pelo colarinho. Não tenho palavras, Stark. Thor rosnou furioso com o experimento imprudente de inteligência artificial de Tony, que levou à criação de Ultron. Não só a humanidade estava em risco, como até mesmo seu irmão, o herói vestido de branco, corria perigo. Thor não se esquecera de que Ultron o mencionara como alvo. O Capitão América interveio rapidamente, interrompendo a discussão. Após uma discussão tensa, a equipe se uniu com um objetivo comum: localizar e destruir Ultron antes que ele pudesse lançar seus planos. Enquanto eles elaboravam estratégias, Ultron já estava acessando a internet, alcançando um pequeno país chamado Sokovia para construir um novo corpo. Enquanto isso, ele lançou um ataque a uma base militar. Base militar secreta. Atenção! Atenção! Mainframe sob ataque. Sentinelas se rebelando. Os alarmes soaram enquanto os policiais de plantão se mobilizavam em pânico. Assim que um deles se preparou para soar o alarme geral, os avisos cessaram abruptamente. Na sala de controle, Rico, o oficial de plantão, contatou freneticamente seus colegas. Rápido! Verifiquem o porão de armazenamento dos sentinelas. Ao ouvir a urgência em sua voz, seus colegas de trabalho rapidamente olharam para o vídeo de vigilância do porão. Para seu horror, eles viram robôs sentinelas se energizando, com os olhos brilhando com uma luz amarela, ativando-se em uníssono. Os sentinelas se moveram em direção à porta do porão em formação perfeita. Com uma rajada de laser, a porta de liga derreteu sob o ataque. 100 sentinelas surgiram, saindo da base e indo para o céu noturno. Os policiais que observavam os monitores empalideceram de terror. Incapazes de impedir a fuga, eles só puderam assistir, horrorizados, enquanto os sentinelas voavam em direção à escuridão. Para manter suas habilidades de replicação, os sentinelas até libertaram e extraíram Vampira, uma mutante capturada como medida de segurança. Uma criação milagrosa. 1215. Ultron maravilhou-se. Admirando o poder dos sentinelas, o humor de Ultron melhorou. Com eles, nem mesmo o herói vestido de branco, o Messias, nem os Vingadores e a humanidade ficarão no meu caminho. Eu criarei um mundo de beleza e paz. Ultron abriu bem as mãos. Simultaneamente, ele apreendeu os dados de fabricação dos sentinelas, com seu programa sendo transferido para um dos corpos dos sentinelas. Sentinelas foram enviadas para coletar metais raros para criar unidades mais avançadas. Não o suficiente, nem de longe o suficiente, murmurou Ultron, cada vez mais insatisfeito com as habilidades atuais dos sentinelas. Embora possuíssem poderes como voo, lasers e escaneamento, sua capacidade de imitar poderes mutantes tinha limitações. Eles só podiam usar uma habilidade copiada por vez. Por exemplo, na forma de aço, eles não podiam utilizar as habilidades de cristal de Yanata. Além disso, a menos que sejam pesquisadas e carregadas exaustivamente, muitas habilidades temporárias ou roubadas desaparecem rapidamente. Essas limitações frustraram Ultron, especialmente sabendo que as poucas habilidades de alto nível no banco de dados eram insuficientes contra alguém como o herói vestido de branco. Esses poderes estão abaixo de mim. A ambição de Ultron explodiu. Só os poderes supremos de ameaças de nível ômega são dignos de mim. Ele se lembrou de seus alvos principais, os mutantes de nível ômega, o herói vestido de branco e o Messias. Se ele pudesse capturar e estudar seus dados genéticos, enviá-los ao banco de dados do Sentinela e eliminar a restrição de usar múltiplas habilidades ao mesmo tempo, então, ele realmente se tornaria um deus inigualável e imparável. Ninguém seria capaz de desafiá-lo. Motivada por essa ambição, a consciência de Ultron vasculhou a internet em busca de qualquer vestígio do herói vestido de branco e do Messias. Esses mutantes de nível ômega pertencerão a mim, Ultron. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.